E hoje, Dia da Consciência Negra, a gente fala do empreendedorismo negro e as dificuldades impostas pelo racismo. Rafaela Cascardo. Yasmin, pessoal, boa noite. Hoje, Dia da Consciência Negra. Claro que o nosso jornal tinha que ser uma homenagem e também um convite à reflexão sobre esse tema. Ontem, Dia do Empreendedorismo Feminino, e se empreender, ser empreendedor no Brasil já é desafiador, imagina ser uma mulher negra empreendedora. Então, por isso, a nossa convidada hoje é a Catiúcia Ribeiro, ela que é especialista em filosofia africana e também empreendedora. Então, hoje a gente tem muito a aprender com ela. Obrigada, Catiúcia, pela sua participação. Nada. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Rio. Obrigada pelo convite. Bom, a gente queria conhecer um pouco a sua história, né? Porque você teve aí uma mudança de carreira justamente agora, durante a pandemia. Você trabalhava nas escolas, dando aula exclusivamente e agora empreendendo também. Conta pra gente um pouquinho como é que foi aí essa mudança logo nesse período mais severo de pandemia. Até 2019, final de 2019, eu sempre trabalhei dando aulas em instituições públicas e privadas e algumas palestras, mas sempre em torno das escolas e das instituições de ensino. Com os adventos da pandemia, essas atividades elas foram canceladas, né? Então, todas as palestras, eu tinha palestras e viagens foram canceladas, então eu comecei a pensar, e é muito engraçado porque não foi algo planejado, né? Num determinado dia, uma grandíssima amiga minha falou, por que nós não aproveitamos o período, porque até então achávamos que era apenas 40 dias, né, a quarentena, e nós não criamos um curso, né? Já que você tem algum tipo de alcance. Na época eu tinha um número de seguidores nas redes sociais, eram poucos, mas tinha um alcance interessante. E aí eu resolvi fazer um curso para ver como ele seria o impacto, né? E fui surpreendida que em 12 horas vendeu tudo. Caramba! E aí em seguida a gente lançou uma nova turma. E aí também vendeu tudo, né? E assim foi durante 21 edições. E assim nós criamos uma escola virtual e começamos a criar desses cursos um empreendimento, né? E isso cresceu de uma forma significativa, né? Nós tivemos a marca de mais de 2.300 pessoas que nós formamos ao longo desse 2020 e 2021. Quais são os temas? Porque, né, com certeza algum tema de bastante interesse. O que você aborda nesses cursos? Bom, vindo da experiência da filosofia africana, os temas são pensar a realidade do mundo a partir de outras perspectivas filosóficas, né? Pensando não somente o que foi nos ensinado na escola, que é somente a história do Ocidente, mas pensar a história dos povos africanos, a história dos povos indígenas e como a contribuição filosófica desses povos nos ajudam a enfrentar a realidade vigente. Como foi essa transição? Porque empreender, como eu falei, né, é difícil no Brasil para todo mundo. Para uma mulher negra, acredito que muito mais. E quais foram os principais desafios, então, que você encontrou aí nesse caminho? O principal desafio é entender, eu acredito que a linguagem também, né? Porque nós estamos falando de um curso e de aulas que eram dados dentro de disciplinas de filosofia. Então, a gente precisa adaptar para a linguagem e para uma linguagem mais rápida, que é a linguagem virtual, né? O curso ele é online e ele tem um tempo específico, né? Então, eu acredito que o desafio tenha sido esse e também o desafio de se entender enquanto uma mulher que está no lugar de ser empreendedora, tocando uma empresa com 7 funcionários, né? E lidando com um público diverso. Agora, você empreendendo, estando aí na internet, nas plataformas, né, online, estando nas universidades também, porque você não saiu totalmente da sala de aula, né? Eu vi que teve um episódio recente que você sofreu racismo. Sim. Então a gente vê que mesmo a mulher negra ocupando espaços de grande importância, a capacidade ainda é questionada, você ainda sente isso na pele? Total, né? Mesmo eu tendo uma grande visibilidade, mesmo eu sendo conhecida em vários lugares, mesmo eu estando nesse lugar de empreendedora e mesmo eu estando naquele lugar ali enquanto doutora, pesquisadora, professora, o corpo das pessoas pretas ainda não é conhecido, não é reconhecido, né, como esse lugar de legitimidade. Então, isso demonstra o impacto do racismo nesse país, que ainda não
não deu conta, né, de discutir questões que são fundamentais, assim. Agora, para a gente terminar, eu não podia deixar de perguntar para você, né, para a gente poder realmente nesse dia tirar uma lição e rever a forma como a gente tem se comportado. Quais são as expressões que hoje você vê que ainda fazem parte do nosso dia a dia e que às vezes estão muito enraizadas, as pessoas falam de forma natural, a gente não percebe que aquilo ali pode ferir alguém, que aquela expressão está sendo racista, mas que atinge a população negra, que ofende e que não deve mais fazer parte do nosso vocabulário? Todas as narrativas que partem da negação, elas precisam ser revisitadas. Buraco negro, ovelha negra, lista negra. Isso são afirmações que estão a serviço do negativo. Então, a imagem que é produzida sobre o negativo sempre vem desse negro, né? Como denegrir. Se nós pararmos para fazer uma investigação no dicionário, denegrir é tornar-se negro, tornar as coisas negras, né? Então, como que tornar-se negro, tornar alguém um ser negro, pode sempre ser colocado no lugar de despotência, no lugar de depreciação. Então, nossa linguagem também ela precisa acompanhar os debates em torno das questões raciais, porque a linguagem também carrega signos e códigos que são extremamente violentos e racistas. Catiúcia, muito obrigada pela sua participação, pela verdadeira aula e boa noite para você. Obrigada, viu? Obrigada, boa noite.